Web Rádio Praise a Lord. Hinos, louvores ao Senhor Jesus Cristo, estudo da palavra de Jesus, tudo para a edificação em sua vida, com o pastor Alfredo A. Silva. Web Rádio Praise a Lord. A rádio que toca o que você gosta de ouvir. Alô! Aí, DJ, corta pra mim! Glorificado é um nome santo e amado de Jesus, aleluia. Ora, meu querido irmão, quer dizer para os irmãos que os dias realmente estão difíceis. E segundo o que eu vejo na palavra de Deus, segundo a Escritura, olha, realmente nós estamos chegando no fim, amém? Jesus disse na tua palavra: eu irei e voltarei para buscar a vós. E eu creio que esse tempo realmente, meus queridos irmãos, está muito mais próximo do que você pode imaginar. Porque as profecias da palavra de Deus andam se cumprindo a cada instante, irmão. Só mesmo uma pessoa para estar realmente despercebida das profecias, das coisas que vêm acontecendo neste mundo afora. Como Jesus disse nos dias de Noé, Noé pregava a palavra há mais de 100 anos, pregando a palavra, dizendo que havia o dilúvio, e eles não perceberam até que Deus fechou a porta da arca e eles clamaram do lado de fora dizendo: Noé, abra-nos a porta, Noé. E Noé disse: eu não posso, porque quem fechou a porta não foi eu, foi Deus que fechou. Então a Bíblia fala que eles estavam realmente desapercebidos. Por quê? Porque a atração desse mundo o atraía, o agradavam a ele de tal forma que eles nem se importavam com nada, amém, irmão? E hoje nós vimos então, em nome de Jesus, nós vimos esses cumprimentos acontecerem, irmão, amém? Convidaria os irmãos para ler, quer ver, no livro de Mateus capítulo 24, e o versículo 3, a partir do versículo 3, diz o seguinte, irmão, aleluias. Diz assim então em Mateus capítulo 24, versículo 3, retrata o seguinte: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram os seus discípulos em particular, dizendo: Rabi, quando essas coisas haverá de acontecer, e quais são os sinais que tu nos mostrará na vinda do Filho do mundo, o fim do mundo? Jesus então respondeu-lhe e disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvirei remor de guerras e guerras. Olhai-vos, mas não assustei, porque isto é misto, ou seja, é necessário que aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e peste, terremoto em vários lugares, mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então hão de entregar e serem atormentados, e matar-ão, e serei odiado por todas as pessoas por causa do meu nome. Neste tempo muitos serão escandalizados, e trairá uns aos outros, e outros se aborrecerão. Surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará.
Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E esse sinal do reino se pregará em todo o mundo, em testemunha de todas as gentes. Aí sim virá então o fim. Aleluias! Glória a Jesus! Muito bem, meus queridos irmãos, nós vimos então, meus irmãos, as profecias das quais Jesus disse. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus falou essas palavras, e hoje essas palavras vêm se cumprindo, irmão. E hoje essas palavras vêm se cumprindo. Para aqueles que estão firmes com Jesus, está em espírito de oração, pode contemplar esses acontecimentos. Então ele diz aqui no versículo 4, na resposta que foi feita a ele, a primeira resposta que ele diz, ele fala: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Por quê? Porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muito. Olha, irmão, essa é a primeira profecia que eu vejo aqui nesse livro, que Jesus fez questão com que ele soubesse. Ou seja, tenha cautela com que ninguém vos engane, porque haverão pessoas dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muito. Isso me faz me lembrar uma certa seita aí fora. Hoje eles falam o santo dos últimos dias. Naquela época, um tempo atrás, eles falavam que se chamava Igreja dos Mormons, né? E eu estava estudando um pouco sobre aquele assunto dele. O fundador daquele ministério chama Joseph Smith, me falha a memória, Joseph Smith. Esse homem, ele diz como é que fala? Na sua biografia, que Jesus, ele é o Jesus da América Latina. Veja só, irmão. Ele diz que ele é o Jesus da América Latina. Como pode ser o Jesus da América Latina? Um homem que tinha mais de 40 mulheres dentro da igreja e ainda foi acusado que espancava as mulheres, uma das suas esposas, e foi preso. Como é que pode ser uma coisa dessa? E aí ele então funda a chamada Igreja dos Mormons, que hoje mudou o nome, chama-se Igreja dos Santos, os Santos dos Últimos Dias. E ele então se coloca na posição como o Jesus da América Latina. E tem hoje igrejas abertas em todo canto do Brasil e no mundo. Esse templo no caso dos Mormons, que eles falam hoje o Santo dos Últimos Dias, né? Não só esse também, meus irmãos, mas temos também outros ministérios aí afora, que eu estava analisando e conversando com eles, os Testemunhas de Jeová, né? Eu não gostaria nem de citar o nome, mas eu vou ter que citar, porque é a realidade que a gente anda vendo, irmão. Eu conversava com eles tempo atrás, eles falavam sobre o reino de Jesus sobre a terra, o reino de Deus sobre a terra, que Apocalipse fala realmente sobre o reino de Deus, mas isso seria lá na terceira vinda de Cristo. Mas, no entanto, eles não aguardam nada a vida de Jesus, eles não acreditam nada em arrebatamentos, tem uma visão totalmente diferente. E aí eu perguntei para eles, mas escuta, e a pessoa que morre hoje, para onde que vai? Aí tem as teorias deles lá falando que... Bom, eu nem vou citar para não fazer propaganda do que eles dizem na realidade, né, irmão? Mas eu vejo assim tantas ideias totalmente ao contrário, né? E aí teve uma hora que eu falei sobre o julgamento de Deus, sobre o inferno. Eles não acreditam que existe inferno. E aí eles disseram, mas para que vai o inferno? Não faz sentido Deus criar a pessoa e depois mandar a pessoa para o inferno. Então, meus irmãos, só para concluir aqui essa mensagem, ou aliás, essa profecia de Jesus, o que ele diz? Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. Então a gente vê seitas e mais seitas espalhadas por aí, inventando as teorias modernas, principalmente no tocante do pecado, ou seja, aniquilando o pecado, dizendo que não tem problema nenhum, sabe? Você pecar, porque Deus ama todo mundo, então Deus, imagine que Deus vai lançar a pessoa no inferno. Deus é amor. Como que pode ele ser no amor lançar uma pessoa no inferno? Não faz sentido. Então aí essas teorias, o que acontece? Eles começam a ensinar para manter a pessoa no próprio erro, mantendo as pessoas no próprio erro que a pessoa está. Porque veja só, se a pessoa está no pecado e a Bíblia fala que o pecado ele é doce, mas lá no fim vai ser amargo.
Então a pessoa, ele experimenta o pecado, ele não quer mudar de vida. Quando ele realmente encontra alguém que dá um apoio para ele, biblicamente, dentro daquilo que ele quer, então praticamente ele vai continuar fazendo, irmão. Ele vai continuar fazendo, porque ele não quer mudar de vida, então ele quer continuar naquele mesmo estilo de vida que ele tem. Amém? Segunda observação que Jesus fala aqui no versículo 6, ele diz: ouvirei dizer guerras e guerra e rumores de guerra. Irmãos, já tanto nessa época de hoje, dizendo, hoje é dia 15 do 10 de 2023, hoje nós estamos vendo que há guerra sobre Israel. O pessoal da Palestina e o pessoal do Hamas guerreando contra Israel. Israel é uma cidade santa. Israel é o território, a menina dos olhos de Deus. E a gente vê isso acontecendo, irmão, né? Esses homens terroristas já mataram mais de 100 crianças, depilaram, tiraram suas cabeças. Mutilaram, perdão. Tiraram as cabeças das crianças e tantas outras malvadezas que tem acontecendo, irmão. Mas isso são profecias que Jesus falou que ia acontecer. Amém? Portanto, levantará nações contra nações e reino contra reinos. Mas isto ainda não é o fim. Não é o fim. E nós estamos vendo terremotos também na Turquia, terremoto na China, terremoto no Japão, terremoto até mesmo no Brasil já tem acontecido terremoto. Então essas profecias, meus queridos irmãos, naturalmente já vem acontecendo. Então eu creio que a palavra de Deus praticamente já está se cumprindo quase tudo. Nós só estamos realmente aguardando o dia esperado do Senhor. Amém? E ainda mais ele fala: haverão pestes, doenças. E hoje a gente vê doenças aí, vírus, doenças espalhadas por tudo quanto é canto. São tudo o quê? Cumprimento da palavra de Deus. O versículo 9 também ele diz: e vós, onde se entregue e sede atormentado, e matarão e serei odiado por todos, por causa do meu nome. Meus irmãos, hoje, o que a gente mais vê na realidade é o quê? Nós realmente, por servirmos a Deus, por adorarmos ao Senhor, por queremos as coisas certas, as coisas justas e honestas, nós somos odiados, irmão. Nós somos odiados, nós somos perseguidos, igrejas sendo saqueadas, igrejas sendo, pastores sendo mortos, membros sendo perseguidos. Por quê, irmão? Tudo isso por causa do amor de Cristo Jesus. Aleluia. Chama-me também a atenção no versículo 10, que diz o seguinte: nesse tempo muitos serão escandalizados e trairão um ou outros, e outros o aborrecerão. Irmãos, olha só, essa realidade, isso é uma realidade que está acontecendo, meus irmãos. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trairão um ou outro. Eu fico me notando, meus irmãos, olha só o que acontece. Hoje nós temos aqui no nosso país a liberação do aborto. Nós temos a liberação das drogas. Nós temos, meus irmãos, a liberação, um projeto que fala sobre banheiro unissex, onde todos podem se usar, travesti, lésbica e etc. Sabe, e tudo isso são o quê? Projeto de pessoas esquerdistas, projeto de partidos de esquerdas que não ama a Deus, que não conhece a palavra de Deus, que estão no escuro. E eu, indo mais além, eu posso dizer, são projetos, irmãos, diabólicos, projetos satânicos, irmão. E quando ele diz assim, e muitos trairão um ou outro e aborrecerão, eu fico me imaginando o seguinte, meus irmãos, como que pode, às vezes, um cristão, uma pessoa crente, com Bíblia debaixo do braço, apoiar um partido desse, um partido de esquerda, que tem como seu objetivo tantas coisas malignas, tantos projetos satânicos, irmão, que vai contra a palavra de Deus. E aí, esse irmão está lá com a Bíblia debaixo do braço e apoiando. Ele vai lá na Cracolândia orar pelaquela pessoa que está caído nas drogas, que está caído lá na rua, pedir para aquela pessoa sair das drogas, sair daquele vício vicioso, mas ao mesmo tempo ele apoia um ditador. Ao mesmo tempo ele apoia um presidente que
que só sabe, no nosso caso aqui, que só sabe mentir. Um presidente que, para muitos, pode significar alguma coisa, mas um presidente que é uma vergonha. Que a única coisa que esse presidente sabe fazer é mentir, irmão. E como é que você pode, então, estar apoiando um presidente desse, irmão? Que só sabe mentir e fazer coisas erradas, irmão. E aí, então, nós vemos aí, né? E sobem no púlpito para pegar a palavra e depois vão nesses movimentos. Indo mais além, meu querido irmão, eu digo o seguinte: não existe, irmão, pastores de esquerda, irmão. Pastores de esquerda é lobo. Não tem como ser um pastor, subir no púlpito a pregar a palavra de Deus, falar do amor de Jesus e apoiar um partido desse, apoiar umas pessoas que apoiam hoje a liberação das drogas, a liberação da maconha, apoiar o homossexualismo, apoiar o aborto, apoiar as invasões de terra, de propriedades privadas e tantas outras coisas, irmão. Roubo de celular. Então se fala, a criminalidade aumentou a peça. Então esses pregadores, irmão, ou eles são cegos porque não conhecem a palavra de Deus, ou eles são hipócritas, conhecem e querem continuar só hipócritas, porque não faz sentido uns homens pregadores da palavra de Deus subir no púlpito, falar bonito, pregar bonito e viver uma vida dessa, irmão. Então, como diz aqui, Jesus fala o quê? Muitos se escandalizam, ou seja, nesse tempo muitos serão escandalizados, trairão uns aos outros e um aos outros e aborrecerão. Então, meus irmãos, eu fico pensando isso aí, sabe? Como é que pode uma coisa dessa? A pessoa sobe no púlpito, prega bonito, fala bonito, porque Deus ama você, porque Deus quer tirar você das drogas, Deus quer salvar a tua vida, Deus quer iluminar você, Deus quer fazer isso, mas apoia um ditador, defende as teses malignas, defende a tese maligna de um ditador esquerdista, que é contra a família, que é contra os princípios da Bíblia, irmão. Isso chama-se hipocrisia. Hipocrisias, irmão. Analise primeiro, meu querido irmão e querido pregador, primeiramente a sua vida. Como é que você pode estar se enganando o povo de Deus dessa forma? Amém? E aí ele diz aqui, versículo 11: surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. É justamente, irmão, o que eu estou dizendo. Falsos profetas. Porque o que você vai falar para aquele que está no vício das drogas? O que você vai ensinar para ele? O que você vai ensinar para o homossexualismo? O que você vai ensinar para aquele que está roubando? O que você vai ensinar para ele? O quê? Está ali na igreja pregando a palavra, falando bonito, mas apoia. Onde já se viu? A Bíblia fala, não tem como você agradar dois senhores. Ou você há de agradar um, aborrecer o outro, ou aborrecer o outro e agradar um. Você tem que decidir. Você tem que decidir a tua vida, ou você é de Deus, ou você não é de Deus, ou você está com Jesus, ou não está. Mas, pelo amor de Deus, irmão, como é que faz uma situação dessa? E Jesus disse, então, o quê? Que esses falsos profetas iriam surgir, e hoje existe, irmão. É o que mais tem, é isso. Versículo 12: por muita iniquidade, o amor de muitos esfriarão. É o que a gente está vendo, queridos irmãos. Hoje em dia, as pessoas não têm mais respeito. Naquela época, você entrava na igreja, você começava a namorar uma irmãzinha, você começava a namorar uma pessoa, você tinha respeito, você ia falar com os pais, você falava com o seu pastor, falava com o seu líder, você pedia a bênção dos pais, você pedia a bênção da igreja. Hoje não. Hoje a pessoa entra na igreja, chega na igreja, já leva uma pessoa para ter relação sexual ativa e acha normal. Começa a namorar a pessoa e já vão ter relação sexual ativo e não tem nenhum pudor. Não tem arrependimento, não fala, irmão, isso aí é pecado de adultério. A Bíblia está escrito que os adultos não entrarão no reino de Deus, mas não. Então isso vai se tornando normal. Aleluia. Mas, meus irmãos, ele diz o seguinte, versículo 13: mas aqueles que perseverar até o fim, esse será salvo. Ele fala, aqueles que manter fiel a Deus, aquele que manter fiel diante do seu Senhor, guardar a sua palavra, guardar os seus mandamentos, guardar as suas leis, esses sim serão salvos. Esses sim serão salvos.
E esse evangelho há de ser pregado em todas as nações, depois sim verá o fim. Meus irmãos, esse evangelho já está sendo pregado em todas as nações, através das mídias, através das internet, através do meio comunicativo. Esse evangelho está chegando em todas as nações. E eu digo para você, meu querido irmão, que Jesus está chegando aí, irmão. Jesus já está à porta, irmão. Mas tome cuidado, irmão. Tome cuidado, como Jesus falou. Acautelai-vos, a primeira observação, acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Acautelai-vos, olha a palavra de Deus, olha a Escritura. Procure andar certo, procure andar correto, irmão. Porque senão, meus irmãos, olha, haverá uma alegria muito grande para aqueles que são salvos. Mas aqueles que não forem salvos, meus irmãos, diz a Bíblia que haverá uma grande decepção. Amém? Então, meus irmãos, vamos olhar pela palavra de Deus. Vamos olhar pela palavra de Deus. As profecias já estão aí cumprindo. Terremotos já tem por tudo é canto. Peste já tem a tudo é canto. Falsidade, violência, criminalidade, tantas outras coisas aí acontecendo no mundo afora, meus irmãos. A única esperança que o povo de Deus tem é Jesus voltar e tirar a sua igreja dessa terra, irmão. E ele falou que ele vai voltar, que ele foi preparar lugar. E ele vai voltar. Vai voltar apenas para aqueles que o amam. Vai voltar apenas para aquele que guarda os seus mandamentos. Então olha, meu querido irmão e minha querida irmã, o estilo de vida que você está agindo. Não caia nessa mentira de Satanás dizendo que, olha, Deus é amor, perdão. Deus é amor e Deus vai mandar todo mundo para o céu, que isso é mentira, irmão. Porque Deus é amor, além de Deus ser amor, Deus é justiça, irmão. Então hoje as pessoas praticam iniquidade, roubam, assaltam, cometem tanta coisa, erro, depois vão na igreja, Deus me perdoa, me perdoa. Não, Deus perdoa os arrependidos de coração. E eu creio, irmão, ele diz ainda na sua palavra, que o tempo foi abreviado por causa dos escolhidos. Então, tudo está acontecendo rapidamente, irmão. Tudo está acontecendo rapidamente. Para quê? Porque a volta de Jesus já está próxima. E aí ele finaliza dizendo lá no versículo 29, e logo depois daquele dia, o sol escurecerá e a luz não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as suas potências serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e toda tribo se lamentarão e verão o Filho do Homem sobre as nuvens com poder e glória. E ele enviará o seu anjo com rigor e com trombeta, os quais juntarão seus escolhidos dos quatro ventos de uma extremidade da terra. Amém? Então, meus irmãos, esse dia será um dia inédito. E se você talvez não estiver aqui, estiver morto, diz a palavra de Deus que os mortos serão ressuscitados primeiro. Ele vem, irmão. Jesus vem, irmão. Pode aguardar, Jesus vem. Se eu não estiver mais aqui hoje, eu não existir mais, mas eu vou estar em paz aguardando que nesse dia Jesus vai voltar. E depois que Jesus voltar, aqueles que não forem com Jesus, meus queridos irmãos, vai entrar o tempo da tribulação. Então essas pessoas vão pagar o preço, irmão. O tempo da tribulação. Hoje é o tempo da graça. O tempo que nós podemos, através da tua misericórdia, aceitar Jesus, aceitar o seu mandamento, guardar a tua palavra e termos esperança de irmos para o céu. Ser lavado e remido no seu sangue e guardar a vinda do Senhor. Esse é o tempo, irmão. E muitas pessoas não estão levando a sério isso, amém? Mas que realmente você esteja firme com Jesus. Que você aceite Jesus como Salvador da tua vida. Aceite Jesus, irmão. Se arrependa. Peça perdão a Deus. Você que está desviado, volta para os caminhos do Senhor. Acerte-se com Jesus. Porque, meus irmãos, o tempo está chegando. Amém? Eu vou orar para você que quer aceitar Jesus agora. De onde você estiver, põe a mão no teu coração. E diga-me, Senhor, em nome de Jesus, eu estou na tua presença. Eu peço a ti, perdoe todos os meus pecados. Salva a minha vida. Entre em meu coração. Eu abro o meu coração para ti. Para que tu entre em meu coração. Para que tu me salve. Tu escreva o meu nome no livro da vida. E venha me abençoar. Em nome de Jesus. Amém. Diga você, agora, eu sou salvo. Eu sou salvo em nome de Jesus. Amém?
Então a Bíblia diz que tudo que nós fazemos pela fé. Amém, irmão? De onde você estiver, eu creio que você está ouvindo essa palavra. Eu digo para você, meu querido irmão, a única saída, o único escape para a humanidade é Jesus, irmão. Não espera nada deste mundo. Corra para os braços de Cristo, porque Jesus está chegando. Amém? Você que está desviado, você que não encontrou o caminho, volte agora e aceite a Jesus. Amém? Meu bom Deus, muito obrigado por essa oportunidade maravilhosa que tu me deu a mim, de estar falando a tua graça, o teu poder, em nome de Jesus. Abençoa esse ouvinte, abençoa todos nós, é que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém. Eu entrei aqui no templo e pude sentir que algo diferente está a existir. Também podem contemplar que o poder de Deus está neste lugar. Eu sei que Deus está aqui e vai operar. Nossas vidas vai abençoar. Vamos colocar a nossa vida no altar, pra com poder nos visitar. Eu sei que Deus os teus problemas vai sanar. Em Jesus Ele vai mudar. É preciso crer em Jesus, o meu Senhor, pois Cristo é amor. Eu olhei para os irmãos e... Aleluia! Louvado seja o santo nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez na nossa apresentação da nossa web rádio Praise the Lord, trazendo o melhor da música evangélica para os irmãos. Amém? Então, meus queridos irmãos, como nós estávamos falando a respeito da palavra do Senhor, realmente nós estamos em tempo difícil, amém, irmão? O diabo está apavorado. Ele está apavorado porque o tempo dele está chegando. Ele sabe que quando o Senhor voltar, ele será preso, né? Deus vai terminar com esse mal, né? E aqueles que forem salvos irão morar com Jesus na glória celestial com o Senhor, amém, irmão? Então vale a pena, irmão, nós servimos a Deus. Vale a pena servirmos a Deus. Então, busque a Deus, fique na graça do Senhor, que vale a pena. Deus abençoe em nome de Jesus.